Tudo bem, senhoras e senhores, começando mais uma edição do nosso Livecast, edição de número 136. Ao meu lado, Rafael Escocuglia, beleza, meu cara? Fala, Henrique. Tudo bom? Bem-vindo de volta, hein? Muito obrigado. Sempre que você me convida, eu volto. A culpa é da Pamela. É a sua agenda, cara. Você é um cara muito ocupado, verdade, cara. Ainda bem, né? Ainda bem. Hoje a gente tem um convidado especial, né, cara? Vamos falar um pouco de marketing, engenharia... Construção civil, sustentabilidade. Uma área bacana. Inovação. Uma área que tá muito na moda, muito em pauta. Que a gente explorou pouco aqui no Livecast, né? É, exatamente, né, cara? Então tanto temos a oportunidade aqui. Gostaria de agradecer já a presença. Tudo bem, Breno? Como Breno... você tá? Tudo bem? Prazer. Como é que, Breno... Como é que vocês estão? Tudo certo? Bem-vindo. Obrigado. Fister. Isso. Só que tem um pezinho antes ali. É só pra dar um tempero a mais. Charme ali. Pra confundir todo mundo. A galera que quiser seguir o Breno no Instagram, ele tem quase 300 mil seguidores. Tenho certeza que depois desse bate-papo aqui bateremos a meta de 300 mil. Mas o Breno, ele é CMO da Revolutec Engenharia e Construção. Seja bem-vindo, viu, meu caro? Poxa, pra mim é uma grande honra, um prazer estar aqui com vocês. Eu tava falando, a gente tava conversando aqui um pouquinho antes, né, sobre disrupção, falar um pouco de educação. Vocês que trazem um ambiente tão transformador, eu acho que a gente precisa bater nesse ponto. Ciência, tecnologia, inovação, não só no campo da engenharia civil, mas em vários outros. A gente tem ali uma necessidade muito grande a nível Brasil, fora também, de cada vez mais dar espaço para isso, porque é motivação para as próximas gerações. Eu acho que a gente vai colocando ali umas sementinhas para em breve a gente ter aí excelentes frutos e bons resultados. E nossas coisas. Você estava comentando conosco antes que você vem da área de engenharia, né? Então você gosta ali do bater os números na vírgula, o cara é extremamente de exatas, mas depois você acabou migrando para o marketing, vendo o mindset de consumidor, vendo outras questões. O marketing, eu costumo brincar, eu vim da área de TI, que assim como o marketing não é muito uma ciência muito exatas, né? Como é que foi isso, você ter esse mindset e enxergar essa visão diferente da área de engenharia para a área de marketing? Sabe que para mim foi uma transformação muito grande, porque obviamente quem está ali lidando com a parte de exatas, primeiro que engenheiro civil de praxe não é um cara criativo. Né? Ele vai seguir ali o que está no cronograma, ele vai seguir basicamente o que foi indicado dentro de todo o desenvolvimento de um projeto, mas ele vai ficar ali, na maioria das vezes, fechado no escopo que foi pré-determinado. Desde o início, quando eu comecei a fazer o curso de Engenharia Civil, eu já sentia que tinha uma certa disparidade do que eu achava que poderia ser um pouco do pensamento não só convencional, né? E, obviamente, se a gente pegar a Engenharia Civil ela tem ali, digamos que sérios gaps, problemas ao longo dos anos, principalmente a nível Brasil, porque a gente tem ali métodos construtivos, modelos que são mantidos até os dias de hoje e que são baseados lá em década de 70, 80. A gente depende ainda de tijolo, cimento, areia, brita, materiais que além de serem muito poluentes, né, eles têm uma série de problemas na sua própria produção. Então, curiosidade só para conectar com esse assunto que a gente está falando, para você produzir 1 tonelada de cimento, a expectativa é que você emita para o meio ambiente de 700 a 800 quilos, né, de CO2. Uau. Então é uma proporção muito alta, praticamente 1 para 1. Claro, hoje já tem algumas outras alternativas para você neutralizar essa questão, né, da emissão muito descontrolada, mas o cimento ele é um material que, além de ser de origem de calcinação, de origem não renovável, né, que ele é advindo de rochas que passam por uma série de queimas, ele tem o aspecto da questão ambiental. Então, quando eu me deparei com essa história da engenharia civil e vi como existiam muitos lados rígidos ali da gente poder fugir do tradicional, eu comecei a perceber que talvez o meu meio como profissional, como uma pessoa que está ali tentando se diferenciar dentro do mercado, seria também estudar outras áreas, né? Eu gosto, inclusive, de falar um acontecimento muito interessante que foi com a chegada da pandemia, né? Se a gente for parar para pensar, o modelo de consumo, no modo geral, de produtos, sejam esses produtos de varejo, produtos de, né, serviços, no modo geral,
ele sofreu uma grande transformação. Então as pessoas antes, elas tinham uma sensação, e as grandes marcas, que elas estavam com os mercados basicamente constituídos e que elas poderiam trabalhar ainda com vídeos corporativos, com anúncios em televisão, com aquela coisa obviamente mais padronizada. Com a chegada da pandemia surgiram não só podcasts, como formatos muito mais curtos, mais enxutos de desenvolvimento de conteúdos. E cada vez mais, principalmente por conta desse isolamento social, as pessoas começaram a ter uma necessidade ali de dopamina, de geração de uma série de hormônios, né, que vão ali trazer a saciedade e aquela sensação de quero mais em um curto espaço de tempo. Eu gosto até de citar alguns exemplos de, sei lá, a gente assistia filme, ainda assiste, né? Mas muitas vezes um filme de 2 horas para uma criança, para um adolescente, ele já pensa um pouco. Por quê? Obviamente, porque como todo filme, como todo storytelling, ele vai ter ali um período de clímax. Então esse clímax vai ser o auge, quando você tem ali sua dopamina, você tem, enfim, sensações e hormônios muito interessantes para você conseguir manter o seu interesse naquela história. Só que aquilo vai acontecer num filme de 2 horas, em, sei lá, 1h20 de filme, vai durar uns 15 minutos e depois tem o desfecho. Então é um prazo muito curto e se espera muito para chegar nesse pico, nesse clímax. Uhum. Com a chegada da pandemia, principalmente com, eu gosto de dar esse exemplo, né, com o lançamento de um aplicativo que chamava Musical.ly, chinês, muito maluco, que depois virou TikTok e que fez com que as pessoas começassem a consumir conteúdo em menos de 1 minuto, cada um começou a perceber como aquele vício no conteúdo curto, ele gerava uma necessidade de você assistir mais e mais. E isso chegou até as marcas, isso chegou até as grandes corporações. Então elas precisavam começar a se posicionar, porque com a chegada do TikTok principalmente, marcas que eram jovens, tinham meses de vida, começaram a se posicionar, ter demanda e crescer efetivamente, sejam marcas de roupas, marcas de serviços no geral. A gente teve aí grandes desenvolvimentos muito recentes e que são marcas que estão bem posicionadas, e que essas outras mais antiquadas, sejam essas de atacado de varejo, começaram a tentar entender, pô, eu preciso estar ali também, né? Eu preciso me enquadrar não só no vídeo corporativo de televisão que vai me custar R$1 milhão e que vai me trazer ali um posicionamento talvez na massa, mas sim direcionar como que eu crio conteúdo em relação a isso, como eu agrego valor. Eu não só vou oferecer meu preço e meu desconto, mas eu vou efetivamente falar, ó, eu também transformo, eu também tenho iniciativas, eu também crio algo além de vender apenas. Uhum. E aí com essa transformação foi que eu comecei a estudar sobre isso. Nessa época da pandemia nem tinha muita referência, né? A gente estava ali num momento de transformação pontual, e aí com essa chegada foi quando eu comecei a entender que existia esse modo de conteúdo orgânico, principalmente nos formatos mais curtos, que cada vez mais estava trazendo benefícios para as empresas. E aí, obviamente, por um estudo próprio meu, comecei a prestar consultoria para algumas multinacionais aqui no Brasil. Tive a oportunidade de me mudar para o Canadá para fazer efetivamente também esse tipo de serviço lá numa multinacional que trabalhava com produtos infantis, né? Lá eu fiz International Business e acabei me posicionando nessa área e percebendo que sim, dentro da área de lógica e conectando com a solução de engenharia, que é buscar caminhos onde muitas vezes a gente desconhece, tem como a gente avaliar com um viés criativo, principalmente posicionando certas marcas. Então acho que isso foi um grande marco, abriu ali a minha mente para eu entender que comportamento de consumo, estudo de mindset, pessoas que estão ali em constante transformação em diversos segmentos de mercado, elas precisam estar pautadas nessas novas ondas que vêm, e a gente tem ali que estar absorvendo e tentando entender o entorno e trazer um benefício em relação a isso. Então acho que foi uma grande mudança. Dentro desse ecossistema que você trouxe de mudança, de de mindset do consumidor, uma coisa que a gente percebe aí é meio que foi nítido, né? A gente tá falando de até pré-pandemia, mas talvez até um pouco antes, mas cresceu muito durante a pandemia e tal, foi de fato as redes sociais, elas se desenvolveram e criaram rapidamente um desenvolvimento gigantesco de algoritmos onde você dá toda a informação para essas redes sociais entenderem quais são os pontos críticos ou o que você gosta a respeito. Eu, por exemplo, sei lá, adoro bonsai, adoro o jogo Corinthians. Então são coisas que eu abro o meu Instagram e são coisas que ficam aparecendo ali para mim, corrida e tal. De fato, ele acaba personalizando e entendendo muito o meu consumidor. A gente viu na Netflix, né, com
produções que foram feitas todas, sei lá, House of Cards, acho que foi uma das primeiras, né? Foi toda feita baseada ali em algoritmos, onde entendendo o perfil de quem vai assistir aquela série e produzir o conteúdo extremamente personalizado para um nicho de mercado, onde na TV de massa você acabava colocando, eu lembro quando eu era criança, passava Karate Kid lá e tava todo mundo assistindo o mesmo filme, né? Chegava na escola no outro dia, todo mundo assistia o Karate Kid, né? Não tinha tantas opções, tanto o perfil de redes sociais, de YouTube como um todo. Então hoje a gente tem uma hiperpersonalização das marcas para você entender o nicho e comunicar ali, de certa forma, diretamente com esse público. E uma velocidade muito grande da mudança e do mindset do que o seu público quer e o que você não quer, né? Você tem uma audiência gigantesca aqui no Instagram, mas eu tenho certeza que quando você sobe um conteúdo, passa 2, 3 dias, às vezes 1 hora, 2 horas, você já sabe, isso aqui foi legal, isso não foi legal, isso aqui deu certo. Poxa, quando eu posto sobre isso, dá mais certo. Quando eu posto tal hora, tal dia. Como é que você vê essa velocidade entre as mídias mais tradicionais, que eventualmente demoram para perceber ali o que o público quer, versus essas mídias novas, né, que estão rapidamente aprendendo, mudando, desenvolvendo algoritmo. Zuckerberg recentemente postou ali que não vai mais filtrar tanto assim o conteúdo não vai postar nada, né? A própria comunidade vai filtrar o que vai consumir ou não. Como é que você vê essa diferença e como é que você estudou essa questão de algoritmos nas redes sociais e tudo mais? Se for para pensar, o algoritmo ele é uma grande dúvida eterna, porque pensando pelo lado do business, né, da Meta e de todas as outras plataformas que elas utilizam disso para gerar monetização, em alguns países, em algumas plataformas, elas geram uma rentabilização por visualização. Então, tudo isso está muito interligado a uma estratégia ali incógnita de qual que é o caminho, como que ela se adapta em relação a essas demandas. Uma caixa preta, né, você quer dizer? Exatamente, assim, ao passo que você consegue ir estudando, elas estão ali, elas são mutantes a cada segundo. Eu diria que é como você abrir um noticiário sobre fofoca ou sobre tragédias, né? A cada instante surgem diversas outras atualizações e você precisa buscar ali, como empresa, como criador de conteúdo, entender o que mais funciona dentro da sua audiência, né? Mas o que eu percebo é que ao passo que você traz ali uma hiperconexão entre todos os fatos e uma personalização especial para cada caso, você abre muitos espaços, que aí eu acho que é muito do que a gente faz nas nossas empresas, que é do desenvolvimento orgânico. Então o que é isso? Até pouco tempo atrás, né, se a gente for parar para pensar, como que você atraía leads para o seu negócio? Bom, vocês fazem isso, vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo. Sei lá, você vai ter a sua plataforma, o seu site, você vai trabalhar com Google Ads, você vai ter ali, enfim, investimento no Facebook Ads, você vai buscar ali uma qualificação por investimento em tráfego. Certo. Hoje, utilizando de técnicas que a gente já faz, que é o que a gente aplica nas nossas empresas, né? Obviamente é o que eu faço no meu perfil, mas a gente faz na Revolutech, que também tem uma audiência muito grande. A gente faz na nossa nova frente de negócios, que é a Noca, que também está bem estourada nesse sentido. A gente consegue utilizar desses espaços para entender qual que é a melhor comunicação com base em todo a característica do mercado, do segmento, que obviamente, como qualquer produto, né, qual serviço, qual que é a principal dor que você vai atingir. A partir disso, como que eu vou comunicar de maneira assertiva para eu, entre muitas aspas, cutucar aquela dor daquele cliente, né, daquele potencial comprador do meu serviço, do meu produto, e automaticamente eu gerar um interesse. Claro, quando a gente fala de tráfego, né, e desenvolvimento orgânico, às vezes tráfego as pessoas entendem já como investimento de dinheiro em anúncio, mas tráfego orgânico nada mais é do que o investimento em conteúdo, né? Então não necessariamente você ter ali uma plataforma que você vai colocar dinheiro para gerar cliques, mas sim você vai investir com pessoal, com, enfim, material, com estratégia para você gerar credibilidade. Eu acho que a grande diferença e o grande potencial de tudo isso é que você não gera um cliente que está só interessado numa necessidade pontual daquele momento. Vou dar um exemplo. Eu gosto de falar de casos assim. Sei lá, estou precisando de uma blusa nova, uma camiseta. Teoricamente, o que eu vou fazer? Bom,
No meu dia a dia, eu vou pensar em algumas marcas que me interessam, eu vou lembrar de uma ou outra que eu já comprei, eu vou estar atento quando eu estiver andando de carro, quando eu estiver num shopping, olhando alguns estilos que me agradam. Muitas vezes eu vou olhar e falar assim, pô, eu gostei daquela ali. Vou experimentar, se for dentro do meu valor de ticket, vou lá, compro. Daqui a 1, 2 meses, eu nem lembro exatamente onde eu comprei, se foi na marca XYZ. Por quê? Porque eu tô motivado pela minha necessidade específica de atender aquela minha demanda daquele momento. Isso, teoricamente, é o que o tráfego pago ele gera. Então, eu vou gerar o meu anúncio para a pessoa que está precisando naquele momento. Quando você cria um desenvolvimento orgânico, você posiciona a sua marca. Qual que é a diferença disso? Quando as pessoas, os potenciais leads, que talvez não consumam naquela hora, talvez eles sejam um seguidor, eles sejam uma pessoa que vai juntar ali no seu perfil, que ela não vai consumir em um mês, 2 meses, ela vai estar ali acompanhando. Mas quando ela tiver na cabeça uma solução que se adequa àquilo, ela vai lembrar de você. E aí é uma grande diferença, né? De você posicionar a sua marca, também trazendo uma questão de conteúdo, de você investir em tráfego. Obviamente o tráfego ele vai trazer conversão, é interessante, claro, mas muitas vezes, e aí com a chegada da pandemia, as marcas começaram a entender, ainda é uma transformação, que você também precisa ter orgânico, que você também precisa gerar conexão, que você também precisa ser uma marca que vende não só porque eu tô com promoção, é porque eu tô fazendo alguma coisa, que eu tô entregando alguma coisa, que eu tô pegando em alguma dor de algum cliente meu. E muitas marcas que surgiram em pouco tempo atrás, elas já estão nessa pegada. Vou dar um exemplo aqui bem simples, vocês com certeza já ouviram falar da Insider. Sim. A Insider fez um baita de um apelo. Então, a Insider fez um baita de um apelo com criadores de conteúdo, com conteúdo efetivamente, porque ela queria pegar numa dor específica de um consumidor que era, pô, não precisa passar, não vai ter cheiro e tal. Então o que ela fez? Ela criou uma credibilidade. Quando você olha e pensa em alguma coisa tecnológica, tal, claro, hoje já existem outras marcas, mas provavelmente você vai lembrar pelo menos do nome, ou você já ouviu alguém falar, porque isso é um marketing também de conteúdo, de posicionamento. Você está vendendo, mas, cara, esse material ele é novo, ele é de desenvolvimento da marca, mas ele existe há muito tempo. É o que ela criou, uma comunicação assertiva com esse propósito de chegar na dor específica do cliente, entendeu? Então, eu acho que muito disso vai no lado do tráfego orgânico, desse posicionamento, dessa estratégia, e que ela é muito mais do que você só efetuar uma venda. Pegando esse gancho, ali no pós-pandemia principalmente, acho que foi quando as marcas, em geral, os profissionais de marketing, no geral, caiu a ficha de que fazer conteúdo seria um imperativo daqui para frente. E principalmente um conteúdo adaptado a esse novo padrão de consumo que você mencionou, cada vez conteúdos mais curtos, cada vez mais associados a personalidades e não necessariamente institucional. E passou um período que as empresas começaram a aprender como fazer isso na prática. A gente viu, assim como tem um exemplo bem sucedido da Insider, que vira exemplo recorrente aqui, tem uma série de outros exemplos que não tiveram o mesmo sucesso. A minha pergunta é o grau de maturidade que você enxerga hoje nos profissionais de marketing na geração de conteúdo, para fazer um content marketing que de fato funcione, principalmente nessas empresas mais tradicionais e não nessas empresas que já nascem com esse DNA. Como é que você está enxergando por aí afora esse trabalho? Eu posso dar de exemplo, assim, até minha experiência no Canadá, né? Eu trabalhei em Vancouver, e por mais que a gente pense, provavelmente vocês já tiveram experiências, eu não sei especificamente no Canadá, mas o Canadá é um país, poxa, extremamente desenvolvido em vários aspectos, um dos melhores países para morar. Frio, mas o meu principal problema de Vancouver é que chovia muito, cara. É um clima muito úmido por conta da chuva, então isso me incomodava bastante. Mas de resto, o frio você vai acostumando. Mas o que eu gostaria de falar em relação a isso? Mesmo um país que ele tem uma maturidade de desenvolvimento, seja por tempo de história, por, enfim, características gerais, você ainda tem grandes empresas, no caso aqui eu trabalhava era uma delas, com desenvolvimento e com, distribuição única para nível Estados Unidos, América do Sul, de grandes marcas, uma das únicas distribuidoras, né, intermediadoras de produtos como carrinhos de bebês, cadeirinhas de carro e tal, e fabricante, inclusive, de algumas marcas também na China, que ainda eram administradas por empresas, um sistema familiar. Então, a CEO era uma pessoa de 86 anos, o diretor era o filho da CEO. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Por mais que, pensando em estágio de maturidade, mesmo pegando países mais desenvolvidos, né, você tenha já uma colocação de vamos encarar um projeto assim, que foi o que eu
efetivamente fiz, né, nessa empresa, a gente ainda sente, mesmo em locais com uma maturidade mais efetiva nesse sentido, algumas restrições. Então, claro, eu acho que a nível Brasil a gente está bastante avançado, porque a gente tem ali um viés muito de se adaptar ao que está surgindo, as novidades, as tecnologias, tudo que vem para agregar, enquanto alguns outros países têm um aspecto mais tradicionalista. Então, eu sinto que a nível Brasil a gente tem tido excelentes resultados, né? Obviamente a Insider é uma delas, mas tem startups que posicionam muito bem nesse sentido, que comunicam praticamente 100% pelo orgânico, né? Fazem ações pontuais com criadores de conteúdo, que tem ali uma ação mais de embaixador, né? Acho que essa é uma tendência, inclusive, desses próximos anos, você pegar pessoas que têm a ver com segmentos que estão ali conectados com o que você comunica e você tentar trazer uma imagem associada àquela pessoa também, né? Então, obviamente, você pegar de uma personalidade que já fala sobre algum assunto e absorver isso ao que pode ser uma performance legal na comunicação. Então eu percebo que tem tido um direcionamento legal, a gente está, obviamente, tendo melhorias constantes em relação a isso, com resultados bem interessantes. Quando a gente mira em marketing de conteúdo, não necessariamente a gente está olhando para um projeto de curto prazo, médio prazo, a gente vai olhar ali para um médio longo. Porque é justamente essa a ideia. A ideia é, eu vou utilizar o tráfego pago para gerar, enfim, conversão direta, né, para, enfim, uma série de outros caminhos que vão nos trazer o cliente ali mais na conversão e se transformando em rentabilidade, mas eu vou galgar algo que é maior do que isso. Eu vou buscar criar um legado em relação à marca e é o que eu quero propagar para os próximos, entendeu? Então, o duro é que o resultado é de longo prazo, né? É um projeto que ele vai, obviamente, mirar ali para um médio e longo prazo. Sim. Mas que quando você percebe os resultados, eu vejo pela Revolutec, pela Noca, que é a nossa empresa que é super jovem. Eu estava, inclusive, recebendo um cliente, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, na semana passada na nossa loja Conceito. Olha só que coisa louca, né? Um cara do meio da arquitetura, ele falou, eu acompanho vocês faz uns 2 anos. Aí eu olhei e falei, quanto tempo? Uns 2 anos. Eu falei, eu tenho certeza que não. A gente lançou a Noca faz 3 meses. Aí ele, como assim? Eu falei, pois é. Isso é o potencial do marketing de conteúdo. É tão louco que as pessoas elas começam a associar a solução e parece que elas conhecem há muito tempo. Porque, obviamente, você entra ali num ponto legal, que é um gap que o cara fala, caramba, não é possível, eu conheço isso há muito tempo. Porque, obviamente, o conteúdo vai sendo criado e a gente vai buscando caminhos diversos para chegar até aquela dor principal do cara, seja um detalhezinho de um B2B, enfim, tem vários potenciais que podem ser explorados, mas você vê como isso posiciona, como isso traz um outro nível de aprimoramento e obviamente você cria uma credibilidade que muito mais rápida, mesmo com uma empresa recente, você passa uma sensação de ter uma maturidade muito grande. Perfeito. O que é logicamente interessante também, né? Porque claro, você agrega várias outras coisas. Mas é isso, muitas vezes a questão da mensuração, ela é complexa. Ela é complexa, ela é muito mais complexa do que você analisar uma planilha, quanto custou esse clique, quanto converteu, não. São muitos outros fatores, né? Quando você fala muitos outros fatores, é uma coisa meio angustiante e desesperador. Sim. Você entender um pouco, você falou são muitos fatores, mas quais são os fatores críticos de sucesso é mais difícil ainda, né? Porque dependendo do conteúdo que você gera, ele gera like. Certo? Então, se você posta, sei lá, uma frase, um conselho, alguma coisa mais soft skill, alguma coisa mais básica, assim, você vê que o conteúdo ele acaba drivando para um resultado que, eventualmente, o pessoal que curte a sua marca te dá um coraçãozinho lá e te dá um like. Quando você gera um call to action, né, que você pede para a pessoa interagir com o seu conteúdo, um e-book, alguma coisa, uma pergunta, alguma coisa que traga que estimule as pessoas a dar alguma ação, você gera comentário. Então você vê que aí traz aquela pessoa, fala, poxa, é legal, eu quero esse conteúdo, eu acho isso, eu acho aquilo, o pessoal discute, rola aquela discussãozinha ali no seu feed e tal, mas você gera um comentário ali no meio. Quando você traz uma pegada de um conselho, alguma coisa mais específica, alguma dica nesse sentido, você vê que gera o tal do encaminhar ali, né? Pô, o Breno pode se interessar nisso aqui, ele gosta de,
sustentabilidade. E aí eu mando para vocês esse conteúdo. E uma coisa que eu percebo muito na live é que a gente trabalha com um lado muito educacional. Quando eu coloco algum framework, alguma coisa meio... de como é que você usa a ferramenta, como é que aquilo pode ser interessante, que é uma coisa que a gente explica muito na sala, gera aquele salvamento, sabe? A pessoa vai e salva aquele conteúdo. Então, uma coisa que a gente tenta fazer o máximo possível é equilibrar o conteúdo que a gente posta, entendendo que, beleza, esse conteúdo vai gerar like, o pessoal vai comentar aqui embaixo, esse o pessoal vai encaminhar e esse a gente vai salvar. Mas o que é mais engraçado é que dependendo do tipo de conteúdo, você vai trazer um resultado diferente. Você faz esse tipo de análise para entender, falar, puta, peraí, eu preciso aqui... quando você posta um Stories, por exemplo, um Stories ele tem um perfil de fazer com que as pessoas engajem e a sua marca apareça na frente das outras ali, né? Ainda mais quando as pessoas veem seu Stories e não passa ali rapidamente. Quanto mais tempo ela fica ali, mais relevância você ganha perante aos outros que estão ali no feed. Então, entender tudo isso e montar isso dentro da estratégia de marketing é algo que não é simples, né, cara? Eu entendo assim, não é nem um pouco simples, mas eu entendo que, principalmente nas ferramentas do Instagram hoje, é interessante se postar uma frase. Eu acho que dependendo do seu objetivo. Eu já tento mensurar aquilo que vai me dar o melhor retorno de interesse. Esse interesse, um like. Cara, um like ele é mais superficial. Uhum. Um encaminhamento ele é um interesse. Um comentário ele é um interesse. Um salvamento, talvez um interesse futuro. Uhum. Então eu dificilmente miro no like. Tá bom. Tá? Então o que eu quero dizer nisso? Claro que quando você vai criar um conteúdo é difícil de você mensurar previamente, isso vai gerar like, porque é muito relativo. Assim como a gente estava falando na caixa preta das mídias, às vezes pode cair na graça por uma informação que você deu, às vezes uma palavra que ficou com uma entonação específica e alguém comentou, deu uma polêmica. Eu percebo isso muito nos meus próprios conteúdos, né? Nas criações próprias minhas no meu perfil. Então, muitas vezes você fala sobre um assunto e talvez um comentário, cara, completamente despretensioso de uma pessoa gera político, sei lá, eu tô falando de uma coisa que não tem nada a ver, mas aí alguém fala sobre política ali e aí aquilo começa a gerar uma baita de interação. Vai ser uma coisa interessante para minha empresa? Não. Mas o que eu quero dizer? Isso, teoricamente, vai me trazer a médio prazo uma notoriedade para pelo menos aquele movimento que eu tô fazendo. Uhum. Então, o que eu tento mirar? Hoje em dia, o que eu vejo que tem uma melhor constância de resultados são os conteúdos curtos. Então, conteúdos curtos, Reels. Uhum. Story é legal? Cara, mas eu sinto, e ainda até mesmo pegando pelo meu perfil, não só das empresas, é um esforço muito grande para um resultado muito pequeno. Uhum. Aí, pegando pelo ponto de vista meu como profissional, meu perfil, que eu trabalho com mídias sociais, que eu faço publicidade, que eu trabalho com eventos, não faz sentido eu investir nisso. Consome meu tempo. A plataforma, às vezes, ela é ingrata, às vezes você cria mais e ela entrega menos, principalmente no Story. Então, eu desvinculo um pouco, por exemplo, do Story. Post estático, cara, alguns formatos às vezes funcionam, principalmente um ou outro carrossel, mas muito rápido, sem uma informação ali muito soft, muito, talvez uma legenda maior, enfim. Aí depende de cada teste, mas é muito relativo de cada assunto também, então você não consegue às vezes mensurar. Mas o que eu gosto sempre de dizer para o perfil da empresa, de um modo geral, empresas diversas, é agregar valor. Então vamos pegar o caso de vocês. Poxa, sei lá, quais são as principais coisas que os meus alunos me falam? O que eles olham para a concorrência e eles falam, puta, olha, você me oferece um negócio que ninguém me oferece. Não sei, é a personalização de conteúdo, os assuntos. Então, a partir dessas observações de mercado, o que é um gap fora, o que você fila com a sua solução, você começar a instigar isso em marketing de conteúdo mesmo. Então, utilizando de conteúdo orgânico e criando estratégias para você instigar aquela pessoa e falar, tá vendo, você não tá fazendo isso, você não tá tendo isso. O mercado não te entrega isso. E é por isso que a gente faz assim assado, o nosso sistema é assim assado. Então, existem algumas estratégias que você consegue mapear e você olhar e falar, o que todo o mercado, de modo geral, está gerando e por que estão me escolhendo? Uhum. É por essa questão. Por que esse cara chegou até mim? É por essa questão. E o que o mercado realmente não tem? Então, vou bater nessa tecla. Porque isso vai ser meu principal, obviamente, ganha vantagem sobre a concorrência, né? Então, eu penso muito nessa vertente. E aí, quando você vai nessa linha, e é tudo que a gente faz na Revolutec, é tudo que a gente faz na Noca, a gente pega efetivamente nos maiores gaps.
E aí, o que isso acontece? Cara, o cara ele precisa conhecer aquilo. Ele quer saber como é que é, porque ele sente na pele, ele fala, meu, eu passei por isso. Como é que eu vou, de repente, não ter uma solução como essa? Vou te dar um exemplo. Cara, é assim, existem uma série de soluções que a gente trabalha, mas provavelmente você nunca tinha pensado em um único e o primeiro móvel planejado do Brasil que ele é totalmente resistente a vírus e bactérias. Reciclável, 100% lavável, você consegue higienizar, clínicas, hospitais, você não vai ter problema com algum tipo de infecção hospitalar por conta de uma mobília que ela está infectada. Você não estufa aquele móvel. A gente trabalha com um sistema de recompra garantida, então o produto, depois que ele é utilizado, ele pode voltar para o ciclo e ele simplesmente volta a ser material. Ele tem um cashback que é dado para esse cliente e você consegue fechar todo o ciclo porque você não gera desperdício. Então, um material 100% reciclável e com partes recicladas. Você pegou no principal gap das pessoas, que é o quê? Poxa, muita gente tem problema com móvel que estufa. Muita gente tem área litorânea que pega mofo. Esse móvel não pega mofo. Ele não tem problema com cupim. Muita gente tem problema com cupim. Então, quando você pega efetivamente todas essas características e fala, meu, é um produto interessante, inovador, que é 60% feito de sal de cozinha, que vai te entregar tudo isso e que você vai ter uma característica similar visualmente a um MDF, a um MDP, a uma madeira maciça, eu peguei em grandes gaps desse cliente. Então, automaticamente, cara, eu preciso conhecer isso. E aí você foca o conteúdo no gap, no cupim, Exatamente, nas dores. Nas dores, cara, e associa ao produto. Sem dúvida. Porque, vou te falar, Revolutec, quem nunca teve problema de pedreiro que sumiu, cara, gastou dinheiro e de repente o resultado final não era o que imaginava dentro de uma obra, numa reforma, de uma incorporação. Prazo não acaba. O Exatamente. orçamento estoura sempre. Você entende? Então, assim, a gente oferece um sistema de consultoria que a gente faz todo o mapeamento. A gente tem equipes, tanto nossas quanto outras, que a gente trabalha há muito tempo já com elas, que a gente faz todo um sistema de controle que a gente entrega um cronograma, auxílio de compra com um cliente, tudo fechadinho para você não ter dores de cabeça gerais e você ter ali um acompanhamento fidedigno ao que está sendo feito numa engenharia de tecnologia, de inovação e oferecendo produtos. Porque a gente tem uma parceria muito grande com os fornecedores. Então, muitas vezes a gente chega para o cliente e fala assim, cara, eu compro esse produto e só repasso para você, eu não vou revender, eu vou repassar. Então, você está comprando a preço de custo. Então, tudo isso gera um benefício geral e principalmente voltado à inovação, tecnologia e sustentabilidade. Obviamente, se você tem benefícios em relação a isso, e às vezes você tem benefícios financeiros, você economiza ainda fazendo tudo isso, cara, por que não? Entendeu? Então, tudo isso são gaps que o mercado demonstra. E dentro do mercado de vocês, sem dúvida nenhuma, inúmeros gaps existem, né? Vocês sendo uma universidade, eu não sei exatamente como vocês gostam de se classificar, mas uma faculdade, uma universidade, né? Que ela tem esse aspecto de disrupção, obviamente vocês já olham para o sistema tradicional e vocês falam, tá tudo errado. Lógico. Eu tô cumprindo vários gaps que o sistema tradicional ele não tem, talvez ele seja muito, não sei, arcaico, o sistema de prova não avalia o aluno, como é que eu trago uma coisa prática, né? Você tem isso muito em escolas recentemente, né? Em escolas que são disruptivas. E aí, obviamente, vocês veem como um complemento. Então, eu penso que numa estratégia geral de marketing, por mais que seja um objetivo audacioso e a médio/longo prazo, ele cria a sua credibilidade que praticamente ninguém tira. Eu digo que fazendo uma comparação, é como se fosse conhecimento, cara. Você adquiriu o conhecimento, a não ser que você esteja um problema de uma doença, alguma coisa assim, teoricamente aquilo vai caminhar com você para sempre. É como um posicionamento de maneira a você ser uma referência, você buscar ser ali, vamos ser audacioso, talvez no top of mind, mas qual que é a ideia? Alguém precisou daquilo, ela vai lembrar que você tem a solução. Então, muito bom. É muito por isso. Nessa questão de tentar identificar o que tem naquele específico conteúdo que gerou ou não uma viralização, eu estava na CCXP esse ano e assistindo uma palestra para criadores de conteúdo lá, uma coisa me chamou a atenção, eu marquei. Eu não lembro o nome do palestrante lá, mas ele disse uma coisa que, muito mais do que tentar entender o que tem o conteúdo, o que fez aquele conteúdo viralizar ou não, é você sempre ter consistência e verdade naquilo que produz. Porque é impossível você tentar entender o que o algoritmo, quais são os fatores específicos que levou especificamente aquele post a viralizar ou não. Então, o segredo da questão é ter consistência,
não parar de produzir e seguir o ritmo que você se autoimpôs, e verdade naquilo que você está falando. Está pegando temas que são importantes para o seu público, mas que tem uma legitimidade para você tratar, porque você tem uma solução para aquilo lá. Eu achei que é super interessante a colocação lá. E assim, é justamente a história, voltando à caixa preta que a gente estava falando. Justamente. Muitas vezes, cara, eu lido com isso no lado empresarial e de criação de conteúdo, que teoricamente são duas vertentes complementares, porém muito diferentes. Então, o cara que me acompanha no meu perfil, ele gosta do que eu faço. O cara que acompanha a empresa, cara, tem interesse, provavelmente, talvez agora, talvez daqui a algum tempo, em consumir daquilo. Ponto. Então, é um perfil muito diferente. E em ambos os segmentos eu percebo que muitas vezes, você, sei lá, postou um conteúdo despretensioso que não tá muito a ver com o que você imagina que vai dar certo. Dá certo. Aí você fala, puta, tá bom. Eu vou, sei lá, criar um outro parecido, criei, gostei, postei, putz, não foi bem. Aí daqui a um tempo, daqui a 2 meses, você reformula ou pega até o mesmo conteúdo e posta de novo. História. Aí você fala, qual que é a lógica? Porque tem muitos micro detalhes que eles precisam estar alinhados ali. Sei lá, de repente alguém que efetivamente tinha um interesse interessante sobre aquilo e que ele olhou e viu o seu post, ele teve ali uma recorrência, ele assistiu 1, 2, 3 vezes. Foi a primeira pessoa que assistiu. Putz, esse fato de ele ter assistido 3 vezes, provavelmente ao invés do seu conteúdo ter sido entregado para mais 50 pessoas, ele foi para mais 200. E aí talvez tenha caído um cara que também assistiu 3 vezes, aí de 200 foi para 500. E aí isso vai catapultando. E aí você vai, obviamente, tentando mapear, mas é difícil, cara. Tem algumas... Eu criei uma estratégia que é o que eu utilizo nas minhas empresas, que eu utilizo no meu perfil também, pra... Não vou dizer que é fórmula de nada, porque pra mim isso é uma grande enganação, né? A gente ter gurus, não geral, né? Coaches da vida, do algoritmo, do sucesso, do dinheiro. Cara, isso aí não tem uma fórmula mágica, nunca. Mas eu criei uma estratégia que eu percebo que, de forma generalista, ela costuma funcionar. Então, obviamente, eu tento aplicar ela em vertentes diferentes. Eu vejo que ela costuma trazer bons frutos. Seja em seguidores, seja em interesse, seja em relevância, seja, enfim, em conteúdo efetivamente bom e instrutivo. Então, eu tenho tido cada vez mais um crivo específico para estar aperfeiçoando, mas eu percebo que tem dado bastante certo. Você trouxe uma questão interessante aqui, que você falou que criou uma fórmula, né? Uma das coisas que eu percebo é que quando você está numa empresa e você está desenvolvendo qualquer projeto de IA, projeto de automatização, processo de melhoria de algum processo e tal, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça, que a gente não conhece a respeito do tema, né? Fala, beleza, então vou procurar um consultor, vou procurar uma empresa que faça isso, vou atrás de especialistas que possam me ajudar com esse tema. Uma das coisas que eu vi e percebo na rede social é que não adianta muito, e aí você trouxe coachings ou pessoas ou gurus e tal, ir atrás eventualmente de uma agência. Putz, agências, pessoal, me desculpa, mas é que a rede social é a vitrine da sua empresa hoje em dia. É muito delicado, né, cara? Então não dá para você terceirizar essa função para uma outra pessoa ali, sabe? Eu costumo brincar que é igual, sabe o rack que você tem na sua sala, que você coloca ali a TV, coloca as suas coisinhas ali pro seu porta-retrato, itens ali de viagem que você trouxe, é legal. Mas isso é uma coisa muito pessoal, é um carinho e um cuidado que você tem muito grande. E é a porta de entrada, é a vitrine da sua empresa. Hoje em dia as pessoas querem saber a respeito do Breno, elas não vão buscar o Breno no site do Breno ou da Revolutec, elas vão nas redes sociais, né? Então, e se você não tiver orgulho e tiver muito satisfação em mostrar o que está ali e entender que aquilo é a sua empresa, você de fato não vai ser relevante, sabe? Você vai ficar para trás, porque hoje a porta de entrada é a rede social. E aí entra um aspecto, na minha opinião, não adianta querer terceirizar isso e você tem que ter alguém grande na empresa para poder entender que essa pessoa tem autoridade para tomar conta da vitrine, da sua loja principal. Porque se você coloca isso na mão de uma agência, muitas vezes, elas atendem 1000 clientes, tem 1000 situações ali no meio. Às vezes você até
o dono da agência é um cara, muitas vezes, super inteligente, uma pessoa super inteligente e tal, que fala coisas super legais, só que na hora de te atender, não vai ser ele que vai te atender, vai ser outra pessoa que também não tem a mesma visão. Então isso é um mercado muito complicado. Como é que você vê esse aspecto de papel de muitas empresas falar, bom, tudo bem, tenho que trabalhar com o Instagram, eu chamo uma agência aqui. Aí eles não entendem qual que é o core, qual que é a verdade, qual que é o sentimento, tudo isso que você trouxe nesse aspecto, né? Como é que você vê esse aspecto de tentar colocar pessoas para resolver o seu problema ali no meio, sabe? Eu vejo que assim, isso é uma tendência, acabou sendo uma tendência nos últimos anos, né? Grandes empresas, inclusive com nomes renomadíssimos, muito provavelmente vocês conhecem algumas delas, com pessoas que são ali de grande relevância. Trabalhamos com algumas, inclusive sofremos com grandes, com pequenos, com médicos. Exatamente. Então assim, o que aconteceu? Vamos pensar, somos empresários, então trabalhamos com isso, todo mundo sabe do que é um negócio. Então pensa, pô, você tem lá uma agência, tem 20, 30 funcionários. As agências grandes, às vezes tem, algumas têm quase 1000 funcionários. Você deve ter tido contato com algumas bem grandes. Então pensa o seguinte, eu preciso fazer o negócio girar. Aí eu vou atender uma universidade, vamos pegar o caso de vocês. Eu vou atender vocês e provavelmente mais umas 20, 30. Como é que eu vou personalizar isso? Por mais que eu tenha muitos funcionários. Como é que eu vou efetivamente criar um conteúdo de valor? Eu vou criar um vídeo? Não vou. Ainda mais tecnicamente hoje, que é uma ferramenta mais potencial que o Reels, né? Dentro do Instagram, das outras mídias, enfim. É esse formato na vertical. Não vou criar isso. Se eu for criar, talvez seja uma coisa bem institucional, um videozinho que aparece uma imagem, coloca uns textinhos, que não funciona. Isso não gera conexão com as pessoas. Hoje, a grande virada de você conseguir comunicar com assertividade é você gerar conexão. É você trazer pessoas. É você ter a comunicação assertiva. Cara, você precisa trazer a personificação. Você tem que viver isso no dia a dia, né? Exatamente. Então, hoje as empresas, não é à toa que você tem grandes casos de empresas que... Posso pegar um caso aqui que, obviamente, por conta da mídia, ele teve muito mais relevância, mas a própria Decor Colors, que tem vários pontos positivos, negativos, tem muitas pessoas que falam mal sobre o produto e tal. Mas você criou ali uma visibilidade inicial, antes do cara ir para o Shark Tank e tal, que o cara aparecia, ele mostrava, ele fazia os testes e tal. E você cria uma sensação de pertencimento, porque tem uma pessoa ali fazendo, tem algo por trás, não é uma instituição que ninguém conhece, tem várias pessoas por trás, mas você não consegue efetivamente tatificar, né? Que tem uma sensação tátil do que é aquilo. Então, essa personificação, ela é muito importante. A agência não vai conseguir fazer isso. Ponto. Isso é certeza. Segundo, você vai ter, como eu falei, por mais que existam trabalhos que são feitos, muito mais generalistas. Aí ele não vai te entender o que é o seu cliente. Tá, talvez ele até entenda o seu cliente, mas ele não vai ser assertivo na comunicação específica. Talvez ele use... Cara, tem um detalhe clássico para quem cria conteúdo. Só para você ter uma ideia. Tem gente que paga para você ter roteirização, criar roteiros. É basicamente a mesma história, só que para criador de conteúdo. Às vezes vai usar uma palavra que você não usa. E aquela palavra, ela perde a sua identidade. Aí ou você mantém daquele jeito e faz simplesmente para você ter o produto entregue, ou você tem um retrabalho. Você está falando de roteiro, mas a gente pode falar de design. Mas você entendeu? Desde a comunicação editoria visual, exatamente, até a copy, até a legenda. Cara, tudo isso é muito delicado. Então eu concordo totalmente, eu acho que para você ter uma efetividade na comunicação, você galgar, voltando ao que a gente estava falando antes, médio e longo prazo, né? Se a gente for olhar para o momento atual e de maneira muito específica para aquela situação, não é o caminho. Mas se você olhar para um projeto maior, muito mais estruturado, sem dúvida nenhuma, o time, seja interno ou que seja uma pessoa específica, mesmo que faça uma consultoria, que seja uma coisa personalizada, seja uma coisa com cuidado, eu acho que é um caminho muito melhor do que você traz uma agência, porque aí você tira um pouco da identidade efetivamente, né? E você acaba indo por um caminho tortuoso que, pô, até que ponto vai valer a pena? Vou estar só fazendo um cara crachá, aí o cara vai entrar lá no meu perfil, vai ver o cara crachá e, né? Eu vejo isso muito sendo feito com marcas, que eu até comentei antes, alguns detalhes com vocês, que é sobre o perfil de embaixador. Então tem algumas marcas que, poxa, sei lá, de repente, vou pegar o caso de vocês. Eu quero trazer algumas pessoas que são interessantes e eu talvez não tenha a expertise internamente de criar conteúdo. Ou até tem um cara bom de marketing, mas eu quero personificar um pouco. Putz, talvez não tenha alguém que queira aparecer ali, que queira fazer esse conteúdo, ou não faz sentido para aquele momento.
tem marcas que estão trabalhando com um projeto muito legal de embaixadores. Então eles contratam, enfim, influenciadores, criadores de conteúdo, fazem ações pontuais, fazem um projeto de 1 ano e começam a unir a solução deles a pessoas que são específicas naquela área, a trazer algo que vai ser mais personificado. Vou dar um exemplo pelo que eu faço. Eu, por exemplo, fiz recentemente algumas publicidades para grandes marcas. Estou aí em alguns desenvolvimentos grandes também para esse ano. Mas uma que eu fiz com frequência no ano passado foi a Total Pass. Já ouviram falar? É uma concorrente da Gympass. Sim. Qual que é a minha ideia na Total Pass? Cara, eu seleciono os clientes, logo as academias ou locais que estão cadastrados que são mais disruptivos. Vou dar um exemplo. Eu fui fazer uma aula de escalada. Aí eu falei, cara, eu vou buscar todas as fontes científicas de coisas interessantes que falam com estudos de benefícios da escalada. E aí eu descobri, de um estudo recente, que a escalada ela pode auxiliar diretamente para pessoas que estão com problemas sérios de Parkinson. Então ela tem um estilo específico de ativação muscular de membros inferiores e superiores que, se você faz de forma controlada, principalmente para você ter ali um equilíbrio melhor e com um personal, com uma pessoa que vai estar envolvida naquilo, você tem resultados incríveis para você controlar o Parkinson, que é uma doença degenerativa, que não tem cura, e que você vai trazer uma melhor qualidade de vida para aquele usuário, para aquela pessoa. Então, associado a uma marca. Então, eu dou essa introdução inicial, e aí, obviamente, utilizando o app da Total Pass, fazendo... Então, pensa, para a marca, poxa, é muito mais do que, sei lá, tô indo numa academia. Eu tô agregando o que meu produto oferece para o meu cliente final e o que furando totalmente a bolha. Sim. Na minha vertente de conteúdo eu sempre faço isso. Quando eu vou pegar uma publicidade, quando eu vou fazer, a minha ideia é como que eu posso conectar isso com ciências? Como que eu posso trazer isso efetivamente como benefício para as pessoas? Tem sentido? Beleza, vamos para cima. Porque eu não quero só falar, fui convidado para não sei o que, olha que produto legal, ele faz isso, isso, isso. Não, cara. Eu não vou buscar o caminho de ser uma propaganda efetivamente do negócio. Já que eu tô tendo essa predisposição para trazer a solução, eu vou pegar na dor, cara. Qual que é o problema hoje? Tem gente que sofre de Parkinson e não consegue ter um mínimo controle e quando o cara vê já tá uma progressão muito grande e ele não consegue ter autonomia para, enfim, comer sozinho, beber água. Como é que eu faço isso efetivamente para trazer um benefício para a marca? Você entende? Então são nesses pontos que essa estratégia ela vai sendo traçada e você tem muito para falar, cara. Muito, muito, muito. Se você cria ali um escopo geral e começa a pegar a base científica, estudos de relevância, na área da universidade, não tem a menor dúvida que grande parte do que vocês fazem tem como ter um embasamento dessa forma e você pegar ali no ponto crucial da pessoa, cara. Como que ela tá, onde ela tá sentindo aquela necessidade que os outros não entregam? Como que eu tenho embasamento científico para comprovar isso? E como a partir dessa, a minha estratégia, eu chego na minha solução e eu posiciono. E eu vendo, futuramente, eu trago esse benefício. Muito bom o exemplo. Eu queria fazer uma contrapartida nisso que a gente está comentando, que é como que você avalia o risco da imagem, quando você busca uma personificação, a imagem da pessoa ficar maior do que da marca. O que eu quero dizer com isso? A gente fez alguns estudos de caso, alguns trabalhos aqui com alunos já, que pincelou casos no mercado em que ou o proprietário ou alguém internamente da empresa virou a referência para a criação de conteúdo nessa empresa. E quando, no final das contas, deu tão certo, que o valuation da empresa acabou sendo menor por conta de que a empresa depende da personificação para existir. E a discussão que a gente fez em sala de aula é esse. Qual é o limite, se é que existe, a personificação? Será que a personificação... Eu entendi. As pessoas querem consumir conteúdo de pessoas e não de empresas. Uhum. As pessoas se identificam com uma temática consistente de uma pessoa mais do que de uma empresa, ou com mais probabilidade de uma empresa. Só que a gente tem que pensar também estruturalmente ou corporativamente o quanto que isso é positivo, mas os pontos negativos também de você depender exclusivamente daquela personificação para existir ou para ter sucesso no marketing. Como é que você avalia esse outro lado da história? Eu acho que assim, é uma composição. Se a gente for para pensar, sem dúvida, esse é um ponto que precisa ser considerado. Claro que nas minhas estratégias, quando eu penso, por exemplo,
em cases e de empresas que a gente faz, vou pegar o caso de publicidade mais uma vez. Dificilmente se pega uma referência específica de uma pessoa. Ah, não, sei lá, contratei uma pessoa que vai criar conteúdo. E aí aquela pessoa vai ser a cara do negócio e acabou. Não vou ter mais investimento nenhum em outros desenvolvimentos. Isso eu acho que é um pouco arriscado. Se você associa a imagem de um dos donos, se você associa a imagem de uma pessoa que é a cabeça que está ali efetivamente trazendo aquela solução para o mercado, no caso da Decor Colors e alguns outros que a gente pode ter aí de mercado, eu já acho um pouco menos arriscado. Claro, você pode ter, você mesmo disse, e eu acho que é muito clássico isso. De repente, uma desvinculação da solução da empresa para associar a imagem da pessoa, de uma certa maneira, talvez. Mas ao passo que você tem isso, eu tento encarar como segmentos dentro de uma empresa, né? Departamentos. Assim como, sei lá, dentro do seu RH vai ter lá uma pessoa que vai ser a gerente e que provavelmente em alguns momentos, em alguns estágios, aquela pessoa ela vai adquirir tanto a parte de comando daquele departamento que você vai depender dela de uma maneira geral para aquilo ocorrer, né, dentro dos conformes. Eu acho que dentro dos outros departamentos e o departamento de mídia, de modo geral, ele acaba indo por uma linha muito parecida. Então, claro, aquela pessoa provavelmente ela vai ser ali um contato inicial, seja uma pessoa mais desenrolada ou que tem mais interação com o público, é um contato inicial. Claro que o que a empresa entrega, né, o que vem posteriormente não está necessariamente associado àquela pessoa. Claro. Então, assim, eu acho que é uma composição. Precisa ter um balanceamento, sem dúvida nenhuma. Então, sempre quando a gente faz ações, vou pegar o caso da Revolutec, o caso da Noca, que são as nossas empresas que a gente faz esses trabalhos, a gente veicula com imagens, então eventualmente eu apareço, eventualmente a gente faz, enfim, aparições gerais, seja em participações em eventos e tal, mas a gente tem criações que elas vão ser, hoje a gente investe muito, principalmente nos conteúdos, na parte narrada. Quando não aparece ninguém, é narrado, mas ele é muito direcionado para a pessoa, é como se eu estivesse falando com o meu público ou com o meu cliente, meu potencial lead ali que está envolvido naquela troca. Mas a partir dessa interação e principalmente nesse balanceamento, a gente cria também uma relação que eu estou falando com alguém. Talvez associado a uma voz de uma pessoa que é essa mais desenrolada. Eventualmente tem uma pincelada ali de uma ou outra pessoa. Eu acho que a ideia não é a gente abandonar completamente a comunicação não pessoal, né, e trazer apenas a personificação. Não, eu acho que a personificação ela pode ser na forma de comunicar. Você entende? Então, muitas vezes sei lá, vamos pegar uma questão corporativa passada. Itaú, ou banco, o que une a sua família, o que traz o benefício para todos ao seu redor. Isso é generalista. É muito diferente que você está tendo problema com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pô, essa é a solução. Então, assim, obviamente isso já existe em campanha corporativa. Um Nubank, por exemplo, que é direto na dor, versus um banco que é e que ele fala direto com a pessoa. Ele fala, você entende? Não tem o corporativo ele desvincula um pouco. Ele cria, tipo, talvez alguém que tenha alguma questão assim de, sei lá, questões familiares vai entender que o banco X ele pode resolver os seus problemas. Mas ele não é direcionado. A pessoa que está assistindo, seja numa TV, numa mídia geral, ela não acha que estão falando com ela. É generalista. Então, a nossa comunicação, quando ela não é personificada, ela, entre aspas, né, ela é personificada na fala. Então, a troca, ela é direcionada para quem está nos escutando. E aí, obviamente, a partir disso, a gente tenta ser o mais efetivo possível, obviamente, mensurando e trazendo. Existe imagem, existe a nossa posição geral. E quem vai fazer a segunda etapa não é a imagem. É a execução efetivamente da empresa, né? A execução entendeu? Então eu tento mensurar dessa forma, eu acho que funciona muito bem, e a gente traz ali um equilíbrio e ao mesmo tempo um aspecto de trazendo ali esse lado que as pessoas buscam hoje em dia, sabe? Então eu vejo que é muito por esse lado. Breno, você traz uma questão da Revolutec, que é uma empresa de engenharia e construção e tudo mais, e você traz um aspecto muito forte por trás da empresa, que é a questão da sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, um dos principais tópicos que a gente discute na live ao longo dos últimos anos é a questão do ESG, né? E aí sustentabilidade está aí no meio. Você, quando montou o business, já foi pensando em ESG? O que veio primeiro? O ESG e essa questão de sustentabilidade?
e você olhou e falou, poxa, aqui é um nicho que eu posso explorar? Ou você já nasceu com essa questão de sustentabilidade e aí logo depois veio uma onda e aí você trabalha a partir desse nicho? Vou dar um exemplo, tá? De um negócio, por exemplo, que é uma marca que eu adoro, a Patagônia, nos Estados Unidos, né? É uma marca em que, em primeiro lugar, é a questão ambiental. Ponto. Você entra no Instagram da Patagônia, não fala Patagônia, as pessoas usando a roupa muitas vezes não mostra o que marca ela está usando, né? A questão ambiental vem em primeiro lugar como propósito. E eles, cara, lançaram a marca há 20 anos atrás e a questão da sustentabilidade pegou tanto que aí eles acabaram ganhando e se tornando uma das marcas de luxo aqui, nem tão luxo, né? Mas uma marca premium ali, super reconhecida, aproveitando desse momento dessa questão ambiental. Como é que você vê esse aspecto? Como é que foi para você? Primeiro veio o ESG, você surfar, ou você já estava com a ideia e veio depois? O que veio primeiro? Cara, sem dúvida, primeiro veio ao propósito. Porque assim, eu comecei antes de tudo a criar conteúdo, né? Então, eu trabalhava no Canadá, voltei para cá para fazer um mestrado na área de marketing, porque eu trabalhava com marketing, mas eu não tinha nenhuma qualificação específica nisso, né? Então, eu fiz na USP, tive uma oportunidade de voltar para cá para justamente fazer isso. E aí, durante essa troca, eu comecei a perceber justamente que a comunicação de forma assertiva de ciência, de tecnologia, de coisas mais fora da caixa efetivamente, a nível Brasil, ela acontecia de maneira muito delicada e que a gente tinha muito espaço para falar sobre, muitos projetos, um potencial absurdo, as escolas públicas com pouquíssimo, escolas e universidades públicas com pouquíssimo investimento, com projetos absurdamente incríveis, e tudo isso me motivou a falar, não, eu preciso falar disso nas mídias, eu tenho o know-how de fazer isso para o meio empresarial, então obviamente dar as caras é o próximo passo. E você começou a falar, só para te interromper, mas você começou a falar sobre isso e depois veio a onda da sustentabilidade e você viu que de certa forma, então você, vou usar um termo ruim aqui, tá? Mas você deu sorte de ter uma onda que vocês entenderam que é aquele valor agregado, porque sustentabilidade, cara, já se fala há 20, 30 anos ali no meio. Só que uma coisa que a gente percebia é que sustentabilidade, os projetos só vingavam se tinham algum benefício financeiro por trás, sabe? Era o tal do greenwashing ali no meio, sim, né? Ninguém botava dinheiro. Hoje você vê que você consegue vender o seu produto e as pessoas compram porque ele é mais sustentável, tem um impacto ambiental, sim, mesmo sendo eventualmente um pouco mais caro, sim, por tudo isso? Então assim, na verdade, a gente estava nessa fase de, quando eu voltei pro Brasil, né, de criar conteúdo, né, e meu foco sempre foi justamente trazer esse aspecto, ciência, inovação, tecnologia e sustentabilidade, porque eu via isso acontecendo em uma outra velocidade fora e eu sentia que no Brasil ainda tinha um espaço para ser desenvolvido isso. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu comecei a descobrir muitas coisas, iniciativas que tinham a ver ainda mais voltadas a produtos, e muitas vezes produtos que estão associados a interiores, a casas, a acabamentos. E aí eu comecei a falar, poxa, não tem praticamente ninguém que seja um hub de soluções. Então uma empresa que não só entre nas dores principais dos clientes, seja na execução de obras, reformas e corporações no modo geral, mas também que consiga ir num outro aspecto de oferecer um pouco além do convencional. Sair um pouco daquilo que a gente está mais acostumado. E não necessariamente a gente está falando de, sei lá, steel frame, wood frame, que são construções modulares que hoje se fala muito, que obviamente tem características às vezes ambientais, mas o aço ele é super poluente para ser produzido. Você tem assim uma questão de modulação que ela faz com que tenha um engessamento de projetos. Então, para a realidade do Brasil ainda é um pouco complexo, né? E principalmente o custo que você precisa ter, escala grande e repetição de módulos para você ter ali um sentido financeiro. Mas de modo geral, começou a surgir com isso. E aí, obviamente, eu falei, poxa, com a minha característica de engenharia, a gente precisa, de repente, unir essas pontas, conectar com as marcas, porque eu comecei a desenvolver coisas para as marcas e as marcas começaram a ver, poxa, tem espaço na mídia para falar disso. A gente consegue criar credibilidade por isso. Sem querer, entre aspas, né? Sem querer, assim, no sentido de criava um conteúdo, gerava interação para a marca e falava, meu, como que você fez isso? Qual que é o caminho? Como que a gente não consegue comunicar assim? E aí a gente começava a se aproximar. E aí nesse movimento eu falei, poxa, é um espaço para falar sobre o que eu acho que tem propósito, para o que eu acho que tem intenção, o que faz sentido e, obviamente, tem espaço, né? E tem poucas pessoas falando.
E aí tudo isso conectado com SG, com pessoas, com diversidade, com entender caso a caso, diminuir desperdícios, né? Construção civil é um problema seríssimo de quebra tudo, joga tudo fora. Uma coisa clássica de construção civil, quem não é da área às vezes não se atenta. Cara, você vai fazer uma casa, ou até mesmo você vai fazer, sei lá, uma reforma num apartamento. Aí eu vou lá e vou, sei lá, criar uma parede. Crio uma parede, faço todo o tijolo, gastei com cimento, areia, reboco, emboço, chapisco, massa corrida e tal. Aí eu vou preparar para colocar uma tomada. Sei lá, puxar uma caixinha. O que eu tenho que fazer? Quebra tudo. Mesmo que eu tenha previsto isso no projeto. Eu já fiz o tijolo, eu já fiz o reboco, eu já fiz o chapisco. Então o produto que eu acabei de gastar dinheiro, que ele tá zero, ele vira entulho. Aí você fala, entulho, tá? Pra onde que ele vai? Cara, assim, a gente paga a destinação, mas o produto ele não é circular, porque é valor agregado baixo, aquilo para se transformar em outras coisas, poxa, caríssimo, logística complexa, no fim, muito provavelmente aquilo vai acabar ou no chão ou em algum local que não vai ter reaproveitamento. Então, é tão complexo isso que você entra em detalhes. Então eu comecei a perceber, já sabia disso, né? Mas eu via, poxa, a gente precisa de repente ter algumas outras alternativas. A gente ainda pisa em ovos, porque, como você mesmo disse, todo cliente quer todas as coisas diferentes, interessantes, benéficas. O lado da sustentabilidade, que agora tem uma questão muito de alta, mas ele quer que seja mais barato. Mas ele quer que tenha... Às vezes a gente tem produtos que a gente trabalha que, poxa, eles entregam igual. E às vezes são mais baratos e utilizam de resíduos, lixo, que seria, enfim, acabar num aterro sanitário, contaminando lençol freático, uma série de problemas. Só que assim, a gente entrega pro cliente, mostra, faz toda a análise e tal, a textura é diferente. O cara não quer. Ou ele se incomoda. Como que você quer tudo isso? Além de tudo, ele é mais em conta, teve um benefício ambiental, testou, mostrou, cara, a textura é um pouquinho mais granulada. Não, mas eu quero o outro. Então, pô, e aí? Como é que a gente faz? Então, toda essa complexidade, ela vai em vários âmbitos. Então, a gente tem que pisar ainda em ovos. Nosso entendimento do cliente qual que é o seu principal objetivo? Como que a gente pode auxiliar? Como que a gente oferece um produto que vai estar ali filando as suas necessidades? E a partir disso, como que a gente consegue mitigar resíduos, problemas, desperdício, enfim, no geral. Muito legal. Breno, a gente está chegando no momento agora onde a gente faz algumas frases padrões para os nossos entrevistados. E eu queria saber se você tem algumas perguntas padrões. Eu queria saber se você tem alguma frase de impacto que você carrega contigo e que você sempre lembra dela. Olha, tem algumas, mas eu gosto de dizer que, principalmente associado à sustentabilidade, inovação, tecnologia, a gente precisa dar passos. Esses passos eles não necessariamente vão ser gigantescos ou vão ser transformadores de mirar uma utopia de um mundo perfeito. O ser humano, desde que ele existe, ele polui. É impossível a gente pensar em lixo zero. A gente vai buscar ali um equilíbrio, uma compensação. Então eu acho que o mais importante é a gente estar se movimentando, ter uma mente disruptiva, inquieta e buscar aos poucos dar pequenos passos. Acho que esses pequenos passos podem se transformar em grandes transformações futuras. E um conselho que você recebeu e você guarda contigo até hoje, assim, que sempre que você lembra dele quando está em alguma situação? Eu acho que assim, eu não necessariamente recebi esse conselho, mas eu percebo na minha vivência, assim, de desenvolvimento de carreira, de todos os negócios que eu me envolvo. Sustentabilidade, ESG, produtos alternativos, soluções diversas que são diferentes das convencionais podem trazer mais lucro. Não necessariamente a gente vai mirar só num custo mais elevado, em algo que vai ser problemático ou que vai ser, de repente, a gente vai estar fingindo para o mercado algo que não é verdade. Dependendo da maneira que a gente associa, de como a gente vai utilizar dentro de um projeto, a gente consegue trazer benefícios financeiros para as pessoas. E eu acho que isso é o que basta para a gente falar, poxa, precisamos começar, entendeu? Legal. Bom, uma competência que você acha que todos devem dominar? Olha, eu acho que resiliência. Talvez não seja necessariamente uma competência, mas uma característica, né? Nesse mundo maluco que a gente vive, se a gente ser resiliente, insistir e buscar ali mesmo na dificuldade do mercado, eu estava dizendo, pisar em ovos. Poxa, a gente lida com dificuldades que são imensuráveis, né? Como que você
como eu tava dizendo, essa situação, você chega pro cliente, tem todos os benefícios, todas as questões, utiliza de um lift, não sei o quê. Cara, foi tudo apresentado e no fim o cara tem uma, digamos, uma ingratidão ou um arrependimento de uma coisa que foi muito explicada e que tem todos os pontos a serem considerados. Então, eu acho que a gente tentar ter ali uma resiliência em olhar para um foco, por mais que ele seja mais complexo. Eu falo que o meio de disrupção ele é sempre mais complexo. A gente olhar para o clássico, o convencional, poxa, é muito mais fácil. Mas o que isso gera? O que isso transforma? O que a gente gera para os outros? Como que a gente vai pensar no futuro? Né? É olhando para o que já existe? É no tradicionalismo? Talvez não. Aí vai de cada um como que isso pode ser adequado para a realidade. Né? Que legal, a gente separou para você aqui um presente para você se tornar também aqui um liver, aqui uma camiseta aqui da Live University. Não é que a gente está usando hoje, mas vira e mexe a gente vem com ela. Obrigado. Enquanto isso, eu gostaria que você me desse uma dica, só vale uma, de uma música para eu colocar no nossa playlist aqui, que a gente toca para os alunos no intervalo de aula, fica tocando no nosso lounge aqui. Só vale uma música que você gosta muito e gostaria que a gente colocasse aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu pensar, essa música é meio difícil. Dá mais uma só, né? Normalmente é mais difícil. Cara, eu sou muito de entender assim... Eu acompanho muito o MPB, tenho, enfim, uma série de referências mais atuais, mais antigas. Eu acho que, trazendo um pouco mais para a realidade, talvez da minha geração, uma pessoa que eu acho que fez letras muito interessantes e que eu acho que nunca mais vai existir talvez alguém similar a essa pessoa, por mais que seja meio estranho falar, mas é o Chorão, do Charlie Brown Jr., né? Uhum. Então eu gosto muito de uma música que é Pontos Indestrutíveis, que fala muito sobre... assim, resiliência, de, enfim, entrar em problemas e tentar superar e estar unido com as pessoas, né? Porque, enfim, o amor, as pessoas que estão ao seu lado, que constroem pontes mais indestrutíveis. Então, acho que... Essa aqui? É, isso aí mesmo. Você sabe que o último podcast, eu pausar aqui pro Instagram não reclamar da gente, mas o último podcast que eu gravei foi uma indicação do Charlie Brown Jr. também, Lugar ao Sol. Então tivemos 2 indicações seguidas aqui do Charlie Brown Jr. Lugar ao Sol, muito bom. Que é muito boa. Breno, quem quiser continuar batendo papo contigo, o seguir no Instagram ou rede social, onde é que o encontra, meu caro? Bom, no Instagram, @Breno Pfister, né? Considerando que o Pfister tem um P antes que é mudo, então é Breno, PFISTER, uma foto com o fundo vermelho. No LinkedIn, Breno Pfister Ramos, né? Então só com auxiliar aí do meu último nome. Tem o meu canal do YouTube, que é Breno Pfister Curiosidades. Eu tô no TikTok também, então a gente faz aí conteúdos diversos. Nas empresas, né, que a gente tem a Revolutec Engenharia. Então no Instagram, Revolutec com TECH Engenharia. A gente tem o nosso novo negócio que é a Noca São Paulo, né, que a gente falou um pouquinho aqui. Então é NOCA São Paulo no Instagram também. Tem o nosso site que é revolutecengenharia.com.br. Eu também trabalho com eventos, com palestras, com, enfim, moderações, mestre de cerimônia. A gente faz uma série de coisas associadas à inovação, tecnologia e sustentabilidade, que aí no meu site tem também os contatos lá, que é www.brenopfister.com.br. Então lá tem algumas informações diretas. E pelo Instagram também a assessoria dá uma força aí. Legal, sigam lá. A gente vai colocar aqui na descrição também o seu Instagram, seus canais também, pra galera acompanhar. Breno, meu caro, obrigado pelo bate-papo. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Valeu. Galera que quer acompanhar a gente, né, Scu? Segue lá, gente. Segue, gente. Livecast, também estamos em todas as plataformas. Galera que curtiu, não esqueça, tem like, tem comentário, tem encaminhar, tudo mais. Salvar, tem tudo isso. Ficou ali no meio. Galera, tudo que dá pra fazer. Forte abraço, corta aqui pro meio. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Valeu.